Quero saudar em nome de Jesus todos os que nos vêem neste vídeo e que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos dê graça, como temos feito. Venho hoje para entregar esta mensagem que vamos partilhar sobre o mês da liberdade. Este é o tema que vamos usar, o mês da liberdade. E está em Êxodo 12, versículo 14. Diz a palavra: e este dia vos será por memorial, ou em outras palavras, este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis, pois, por estatuto perpétuo. Amém. Este dia será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatutos perpétuos. Esta é a palavra do Senhor. O mês, este dia está incluso no mês de Nissan, que no nosso calendário é metade de março a metade de abril. É este espaço onde estava incluído no calendário religioso judaico o mês de Nissan. Chamo eu neste tema mês da liberdade. E por que Nissan é mês da liberdade? Segundo a palavra de Deus, aqui no livro de Êxodo, temos no capítulo 12 a informação da instituição da primeira Páscoa. A instituição da primeira Páscoa, essa primeira Páscoa envolveu os israelitas que eram escravos lá no Egito. Então, depois da operação daqueles milagres, aqueles 10 milagres que houveram lá, o 10º milagre foi a morte do cordeiro, e depois aquela aplicação do sangue nos umbrais das portas como sinal da própria proteção de Deus. Então, o mês de Abib ou Nissan foi o mês em que esta cerimônia final para a retirada do povo de Deus foi implementada, e nesta ordem de ideia, o cordeiro que foi morto em figura simboliza Cristo, o nosso resgatador. Para aquele povo escravo que ficaram mais de 430 anos servindo os hebreus, os egípcios, neste mês de Nissan foram libertos, e esta liberdade é figura daquilo que Cristo faria também por nós. Há este tesouro espiritual aqui neste versículo. Então, este dia vos será como memória, e ficaria como memória para o povo de Israel. Ficou com memória até hoje. A igreja, que é Israel espiritual, vem profeticamente demonstrando isto na ceia do Senhor. Nós, quando tomamos a ceia do Senhor, estamos a repetir a importância deste mês para os judeus
que estavam escravizados lá, o mês de Nissan é o mês da sua liberdade, da total liberdade. E por essa razão, continuamos a celebrar a ceia do Senhor nas nossas congregações, mas mais do que a ceia do Senhor, o mês de Nissan foi o primeiro mês no calendário hebraico, porque é o mês da liberdade. O mês da liberdade. Lembra-nos a morte expiatória de Cristo para salvar os nossos pecados. Venho aqui dizer que os nossos pecados não foram perdoados sem sacrifício, sem sofrimento do cordeiro. No caso dos egípcios ou dos hebreus, quando saíram do Egito, a figura, o trabalho que foi, as indicações de Deus aqui no 12, Éxodo 12, de 1 até, vamos lá ver, todo o capítulo, vamos lá, de 1 até 28, nós notamos que simboliza o trabalho do resgate de Israel, do Egito. Então, a Bíblia diz que este dia vos será por memorial e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Israel adotou isto como uma celebração anual, não é? A lembrança, está a lembrança deste mês de Nissan nas festas de Israel anualmente. Então, nós celebramos esta data nas nossas igrejas porque é a mais importante de todas as datas. É diferente do dia da independência das nossas nações, mas esta é a liberdade verdadeira que o ser humano precisa para viver para Deus. Nota que o povo não foi só liberto do Egito, mas foi conduzido ao Sinai para adorar o Senhor. Quando Moisés perguntou qual seria o sinal de que teria essa liberdade, diz Deus que quando tiveres tirado o povo de lá, virá com o povo até este monte e me adorareis neste monte. Então isso significa que o mês de Nissan é mês da liberdade, da escravatura, para adorar-se o Senhor. Fomos libertos para adorar o Senhor num lugar específico. E esta liberdade foi feita mediante o sofrimento do cordeiro. Portanto, um cordeiro foi imolado e este sacrifício, através da substituição, que nas doutrinas da lei de salvação temos a substituição. Então, mediante a substituição, nós fomos libertos no lugar do sofrimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o mês de Nissan é o mês da liberdade. Chamamos isto, né? Mês da liberdade para os judeus. Mas também não só profeticamente é o mês da liberdade também para todos os seres humanos que vão se converter a Cristo através ou mediante a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos aqui no capítulo 12 de Éxodo a instituição da primeira Páscoa. A primeira Páscoa, em figura, aconteceu com Israel, realmente, porque futuramente esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria o nosso Cordeiro também pascal. Agora nós fazemos isto em memória de Cristo quando tomamos a ceia. O livro de João, capítulo 1. Versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. Diz a palavra: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: És o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Eu estava a dizer que no livro de Êxodo nós temos por figura este mês de Nissan, mas aqui o João Batista está a testificar que Jesus seria o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Sistema nós temos aquele Cordeiro que é simbolizado aí no Êxodo 12, que foi imolado e o sangue pintaram com sangue os umbrais como sinal. Também tem outro significado, não é? Que estava em eles não poderem comer os ossos do cordeiro, não é? Porque futuramente o verdadeiro cordeiro também não devia se quebrar os ossos dele lá na cruz, nos quebrou. O mesmo livro de João afirma que os ossos de Jesus não foram quebrados quando iam quebrar os ossos daqueles que estavam crucificados, porque quando foram ter com Jesus já havia morto, estava sem vida, e eles espetaram uma espada no lado, a Bíblia diz que saiu sangue e água. O mês de liberdade, que é o mês de Nissan, continua até hoje com o mês da liberdade, mas nós celebramos diferente dos hebreus, celebramos realmente a morte do verdadeiro Cordeiro. Este Cordeiro que João Batista, no versículo 29, está se referindo. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele, Jesus em pessoa, não como Cordeiro animal em pessoa, não como figura, mas uma imagem exata. E disse: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nota que João atribuiu as mesmas qualidades daquele Cordeiro que os israelitas imolaram no dia da primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Então nós temos um Cordeiro em figura no Antigo Testamento e temos um Cordeiro, a imagem exata, no Novo Testamento, e testemunhado aqui pelo João Batista, um dos grandes profetas daquele tempo também. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se para os hebreus o mês de liberdade é o mês de Nissan, o mês da Páscoa, para o crente não é diferente. O mês da liberdade para nós é o mês da Páscoa, é o mês de Abib ou Nissan. Esse mês é o mês da nossa liberdade. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exatamente nas mesmas datas da Páscoa, no mesmo mês da liberdade dos hebreus, ele também sofreu a morte para libertar todas as pessoas. Então aqui está uma espécie de data de nascimento dos crentes, dos cristãos. É o mês de Nissan, o mês em que o sacrifício foi oferecido em prol dos pecados de todo o mundo. Então nós cremos que este é o mês da liberdade. Falamos da liberdade. Muitos que estão a escutar a mensagem podem dizer que eu estou livre, eu não tenho nada, eu não estou na cadeia, estou livre. Mas a liberdade que estamos a falar é a liberdade do pecado. Todas as pessoas que se sentem livres agora, mesmo aqueles que não fizeram nenhum crime que merece estar na cadeia, mas estão presos sim no pecado. A prisão que a Bíblia refere à igreja está falando é a prisão da liberdade do pecado. Todas as pessoas que não estão livres por esta liberdade estão presas, então ainda continuam no pecado. A Bíblia diz em outro lugar aqui em João: se o Filho vos libertar, que é João 8:32, diz a mesma coisa o autor desse evangelho. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Esta liberdade que está a falar João é a liberdade do pecado. E a pessoa de Jesus Cristo nos liberta do pecado.
Existem tantos supostamente livres, pessoas que vivem aparentemente como se tudo estivesse bem, mas estão presos no pecado. Essas pessoas não param de cometer pecados terríveis, muitas coisas que a palavra de Deus abomina, o próprio Deus abomina. Essas pessoas estão amarradas, estão envolvidas nesses pecados, então não estão livres. A verdadeira liberdade não é estar solto, não estar na cadeia, não, mas a verdadeira liberdade é se o Filho vos libertar. É a liberdade que nós temos em Cristo, é no Filho de Deus. Então, este mês de Nissan é o mês da liberdade, em que o Filho de Deus entregou a sua vida para morrer pelos pecados de todos. Outrora, no passado, os israelitas imolavam sempre no mês da Páscoa um animal, faziam aquelas ordenanças todas que Deus falou, que eles deviam fazer aquilo de uma maneira perpétua, portanto, continuamente. Então, nós fazemos anualmente, celebramos como Israel espiritual, como igreja, celebramos uma vez por ano a Páscoa. Mas a Páscoa, ela oculta dentro de si o Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro Pascal é a peça fundamental para a existência da Páscoa. E em figura, os judeus, em figura, faziam já, usando mesmo um cordeiro, um animal de 4 patas. Mas agora, em Cristo Jesus vem dar o significado perfeito a esta data. É o mês de liberdade. O mês de Nissan é o mês de liberdade, porque Jesus Cristo, através do seu corpo, ele deu corpo a esta figura. Então, ele é a imagem exata. Por isso não duvidou João Batista. Disse logo, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E temos aqui no João 8, versículo 36, a palavra clara: se pôs o Filho, em outras palavras, se esse Cordeiro vos libertar, estarei verdadeiramente libertos, sereis livres verdadeiramente. Então, quem está livre verdadeiramente é alguém que está salvo em Jesus Cristo, em que o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então resolveu a questão definitiva de viver no pecado. Jesus teve uma discussão muito intensa com esses judeus, aqui mesmo no capítulo 8, porque eles, em parte, achavam-se livres por ser filhos de Abraão, eles achavam-se livres por serem judeus e da linhagem de Abraão. Então Jesus já mostra que vocês ainda estão presos no vosso pecado, só se o Filho vos libertar, só se o Cordeiro Pascal vos libertar, o verdadeiro Cordeiro. Isso no mês de Nissan, isso configura, aconteceu no mês de Nissan, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, livra as pessoas todos os dias, bastando só essas pessoas entregar suas vidas a Cristo pela fé. Ele livra não um pouco, mas livra com uma liberdade total, através da morte e ressurreição na cruz do Calvário. Cristo deu esta graça para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o mês da liberdade dos judeus passou a ser o mês da liberdade de Israel espiritual. Me refiro à igreja. É por isso que nós fizemos uma ação na ceia, demonstrando que aquela prenunciação da liberdade que era feito através do Cordeiro Pascal, nós também prenunciamos isso através, ou melhor, nós repetimos isso quando tomamos a ceia. Mas a verdadeira liberdade já ocorreu para aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não aceitaram também, já está consumada a salvação, bastando somente ouvir a pregação do Evangelho, porque a fé vem para ouvir pela palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, então podem ser libertos. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. A pessoa que estiver a escutar esta mensagem, que ainda tem dúvida sobre a Páscoa, saiba que a Páscoa é o mês
da liberdade. Mas nós temos a liberdade eternamente, não só no mês de Nissan, agora é mediante a fé. Quem crer será salvo. Quem crer em Jesus será salvo. Mas o mês da liberdade continua a ser, no calendário hebraico, continua a ser o mês de Nissan. Por isso podemos falar de boca cheia que o mês de Nissan é o mês da liberdade. Não é qualquer mês para o hebreu, nem é qualquer mês para o cristão. É o mês da liberdade. Este mês da liberdade, porque aconteceu na história deste mês, a coisa importantíssima. O Senhor livrou no dia, neste mês, libertou as pessoas em 14 de Nissan, libertou os judeus que estavam presos no Egito, que serviam a faraós. Então, Jesus Cristo veio exatamente morrer neste mês de Nissan, então para libertar todo mundo que está escravizado pelo pecado. Então, quem escuta a mensagem entenda que a morte de Cristo não foi em vão, foi a morte para nos livrar do pecado e da opressão do pecado. Em Cristo podemos clamar, estamos libertos em Cristo. É por isso que o escritor do Evangelho de João, ele diz aqui no versículo 35 do capítulo 8 de João: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou, em outras palavras, a liberdade que teremos no Filho é uma liberdade verdadeira. É uma liberdade verdadeira. Nota que os filhos de Israel só saíram do Egito para Canaã. Saíram da terra do Egito para a terra de Canaã. Nunca saíram livremente do pecado ou subiram para o céu. Não aconteceu nada disso. Eles saíram de uma terra para outra terra. Aqueles que pecaram durante a jornada no deserto caíram mortos. E aqueles que pecaram, mesmo na própria terra prometida, caíram mortos. Mas aqueles que são libertos por Jesus Cristo estão verdadeiramente libertos. Eu venho em nome de Jesus só proclamar esta verdade. Se é Cristo que te libertou, então estás verdadeiramente livre. Se a tua liberdade simplesmente foi maquinada por algumas práticas religiosas ou tradicionais, você pode não estar verdadeiramente liberto. A palavra verdadeiramente vem endossar, vem garantir que é uma verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Não é uma liberdade parcial ou temporária, porque outrora não foram libertos. Nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz que porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado do mundo, do homem, purifica o homem do pecado. É impossível. Era impossível o sistema tradicional da lei do antigo sistema purificar o homem na totalidade, mas graças a Deus, em Cristo Jesus nós temos a verdadeira liberdade. João diz: por se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então, este mês de Abib ou de Nissan é o mês da liberdade para o hebreu que via no Egito naquele tempo e era figura para o futuro israelita espiritual, que é a igreja. E agora nós podemos dizer que também para nós o mês de Nissan é o mês da nossa liberdade, porque o nosso Cordeiro Pascal, que é referido aqui em João 1,29, morreu também no mês de Abib. No mês de Abib. Há de notar que o nosso calendário para as Páscoas é um calendário religioso. Estamos a usar o nosso calendário juliano, estamos a usar um calendário religioso hebraico. É por isso que o mês de Abib é metade de março e metade de abril. E muitas vezes a nossa Páscoa está entre metade de março e metade de abril. É por essa razão que nós dissemos como tema dessa mensagem o mês da liberdade. Deus de Abraão, Isaac e Jacó de graça. Se a pessoa ainda vive sem esta liberdade, não está livre. E não importa se a pessoa se sente livre, mas aqui Cristo fez um trabalho completo na cruz do Calvário para que todos aqueles que estavam oprimidos
na escravatura sintam esta liberdade mediante a fé em Jesus Cristo. Aquele tempo, no antigo sistema, era fé a Yahweh e agora é a fé em Jesus Cristo. Essas duas pessoas são a mesma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a mesma pessoa, têm as mesmas qualificações de deidade, têm as mesmas propriedades e por essa razão essas pessoas são as mesmas pessoas. Diz a palavra de Deus, Jesus estava a falar para os judeus, eu e o Pai somos um. Estava a referir que ele é a mesma coisa com o Pai. Queremos dizer que esta é a palavra de Deus para aqueles que querem se livrar. O mês da liberdade é o mês de Abib e quem crer no que aconteceu no mês de Abib, o que aconteceu no mês de Abib? O cordeiro foi imolado para que o povo saísse de lá vivo. E a aplicação do sangue nos umbrais das portas era para que o povo não seja confundido. O anjo da morte, ou melhor, a morte quando passava nas casas daqueles que não têm a marca do sangue, entrava e matava o primogênito, mas aqui o primogênito em Israel não foi alvejado por esta morte, porque em suas casas tinham a marca de sangue do cordeiro. Então, que Deus dê graça, que o irmão entenda esta mensagem, precisa de ser verdadeiramente liberto, não inventar, mas estar verdadeiramente liberto, não inventar uma liberdade feita na base de coisas não professadas pelas Escrituras Sagradas. E agora queremos encerrar essa mensagem convidando para os irmãos que estão distantes da graça para aproximar através do sangue do Cordeiro. Não venha sem sangue, pega o sangue do Cordeiro e se livra da geração corrupta, esta em que vivemos. Só em Cristo Jesus nós temos a paz e a liberdade. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rica e poderosamente. Venha Jesus, permanece lá e Ele te dará a verdadeira liberdade. Em Cristo Jesus. Amém.